O executivo do Clube do Remo deu uma entrevista para um dos maiores canais de comunicação do Brasil, explicando todas as realidades do Clube do Remo na Série A. Claro que a gente precisa reagir a isso aqui. Salve, Fenômeno Azul! Aqui quem fala é o Evandro Júnior. Sejam muito bem-vindos ao canal Leão Remista. Tá chegando de paraquedas ou já me assiste, já é internauta recorrente, então se inscreve aí. Curta e comente, porque assim o YouTube entende que esse vídeo é um vídeo legal, que você está gostando e vai nos indicar para mais remistas aqui no YouTube. Não se esqueça também de ativar o sininho de notificação para sempre ficar por dentro de todas as novidades daqui do canal. Dito isso, bora para a vinheta. Acabou! Chega de sofrimento, o Leão subiu! Você tá livre, Meus amigos, o nosso executivo Marcos Braz deu uma entrevista muito boa para o GE, que é o canal Globo da internet, né? De comunicação, praticamente tem 13 milhões de inscritos aí no YouTube. E, cara, fala alguns pontos bem legais aqui no YouTube que eu acho bacana a gente reagir e comentar, obviamente, todos esses desafios que o Remo vai enfrentar na Série A. Eu sei que eu sempre contextualizo para vocês, mas o próprio Marcos Braz se apresenta e ele mesmo vai falar quem é Marcos Braz, contextualizando, obviamente. Então, bora lá? Meu nome é Marcos Braz, tenho 53 anos, sou dirigente esportivo. Tá, né? Sempre teve, eu sempre senti isso, que teve um preconceito em relação a mim exatamente por isso. Porque como eu não era profissional da área, falavam que eu era amador, falavam que era uma gestão amadora. Enfim, então eu acho que os números do futebol, as loucuras do futebol e esse profissionalismo do futebol foi me empurrando para essa decisão. Eu nunca pensei nisso na vida, eu tenho meus negócios, eu tenho a minha vida, só que chegou em determinado momento que eu tinha que fazer uma escolha. Eu sou apaixonado por futebol, eu gosto dessa competição, eu gosto dessa turbulência. E uma hora eu tinha que decidir isso aí. Acaba meu mandato de vereador no Rio de Janeiro, acaba o mandato do Landim, que eu já tinha falado que queria sair, e eu fui ver o que queria fazer. Você tem 3 maneiras de continuar no futebol. Ou 4. Uma ser empresário, eu não queria ser. Uma ser dono de um grande clube, isso aí você tem que ter bilhões. Ou você ir por um caminho diferente de ser um executivo. E eu fui no que daria menos, eu acho que, grau ou disposição ou de conflito de interesse com o Flamengo, que era esse. Foi isso que aconteceu. Então, assim, é aquele negócio de não ser respeitado como um dirigente profissional e você ficava sempre à margem da interpretação de ser amador. O que, para mim, enfim, aqui seria longo aqui o meu ponto de vista, mas foi isso que aconteceu. Chegou uma hora que eu tinha que decidir. E eu queria um desafio diferente, né? E o Remo era um desafio diferente. Um clube em que, do norte do país, um clube que nós demos, que precisou dar 2 voltas ao mundo em relação a voos para você disputar a competição, e eu acho que eu fui para o local mais hostil que teria. Quando eu falo hostil, não é o clube, eu falo as condições em relação a um clube ser de longe das competições, pouca estrutura, pouco dinheiro. Eu falei assim, eu vou para lá que eu vou falar que eu ganho, eu consigo meus objetivos com muita estrutura, com pouca estrutura, com muito dinheiro ou pouco dinheiro. Porque as pessoas esquecem que eu tive em outro Flamengo. Com 36 anos de idade, eu fui vice-presidente de futebol. Tinha um jogador que era o Pet, 1 ano mais velho do que eu. E era um outro Flamengo.
3 meses de salário atrasado, sem estrutura, com muito pouca estrutura de profissionais, não é só estrutura física, não é campo, não é centro de treinamento, era um outro mundo. E eu participei lá e, graças a Deus, eu também fui campeão. Bom, a primeira coisa que a gente pode falar aqui é que isso aqui não há o que negar, tá, gente? O Marcos Braz realmente deu uma outra cara pro Clube do Remo e também uma outra visibilidade pro Clube do Remo. Como foi um cara que, né, foi muito campeão lá no Flamengo, que hoje, eu sempre falo, né, nas devidas proporções, eu realmente espero que a gente chegue nesse patamar, mas é inegável que hoje o Flamengo é o principal clube do Brasil, né? Ganhou praticamente tudo, né? Aí, esse último ano. Esse próprio Marcos Braz trouxe essa experiência, né? Que o Remo precisava. Porque até agora, por exemplo, esse ano que o Remo está estruturando, vocês podem ver que o próprio Marcos Braz tomou a frente de algumas coisas, como a estrutura dos vestiários do Clube do Remo, que eu tô colocando aqui nas fotos aqui para vocês, o gramado do Bainão, que obviamente estava sendo bem cuidado, mas ainda continua impecável, e a gente vê a comparação, por exemplo, com o Mangueirão nesse último jogo do Clube do Remo. Refeitórios, cara, o refeitório do Remo, coisa simples assim, que o Remo também não tinha estrutura, e quem foi que tomou a frente disso tudo foi o Marcos Braz. Fora que todas as contratações, né, que deram certo, posso aqui me estender muito, né, o cara que fez o gol, as contratações. Agora, foi perfeito, né, nesse último ano do Remo? Não foi perfeito. Não é à toa que errou muito na contratação do português, né, como técnico do Remo. Foi um erro dele, mas a gente não tá pedindo perfeição também, né? Mas, na minha opinião, é inegável que o Marcos Braz realmente deu um passo a mais com o Clube do Remo. Mas coloca aqui a opinião de vocês, se vocês concordam ou não. Aí, para resolver a vida, eu fui pro Remo e subi com o Remo para dar tudo certo. A subida no Remo foi diferente para mim. Tinha um pouco de cada coisa. A tua emoção naquele dia foi... Tinha emoção, tinha meio que uma raiva de, conseguir, sem estrutura, é no peito, é da minha maneira. Lógico que eu não fiz isso sozinho, tem outros grandes profissionais no Remo, ajuda de toda uma diretoria, mas eu tô falando de maneira pessoal. Orgulho, né? Eu falei, cara, eu consegui botar um time do norte do Brasil fora do eixo, com as possibilidades menores do que as outras, de estar entre a elite do futebol brasileiro. Eu acho que isso aí foi muito legal. Eu tive que me reinventar e eu fui tentando botar no Remo alguns processos, algumas situações no dia a dia para que a gente pudesse equacionar alguns problemas e melhorar o dia a dia de trabalho no Remo. Mas, claro, sempre fazendo isso, entendendo e pensando na realidade estrutural que eu encontrei no local. Agora, teve uma coisa, um ponto, que eu acho que foi muito importante da minha ida para o Remo. Quando eu pego o telefone e ligo para um jogador, é diferente. Falo, vem para cá, acredita no projeto, você vai jogar para 40, 50 mil pessoas. Se o estádio estiver vazio, tu vai jogar para 20. Acredita no projeto, vamos. Então, eu conseguia vender o projeto para alguns jogadores, para o Cantilho, para os jogadores internacionais como o Pani. Fui no Fluminense, trouxe 2 garotos que também ajudaram. Fui no Botafogo, trouxe aqui. A minha relação que eu tinha no futebol brasileiro nos ajudou muito a fazer isso aí. Mas é o que você falou, eu tive que trabalhar com a realidade local e, mais do que isso, fazer os ajustes dos processos possíveis. Não ideal, não o que eu acredito 100%, mas chega uma hora que você tem limite até para a corda não estourar. E aí é que você tem que ter sensibilidade no dia a dia
Por quê? Os dirigentes locais têm as suas relações, os seus entendimentos. Você tem situações, Belém, o estado do Pará, é uma cidade que não é um grande centro como o Rio, São Paulo, então é uma cidade de muro baixo, né? Então você é como se fosse do interior também. Então tem um pouco de cada coisa, mas todo dia eu peço que o Remo tenha a sua CND, toda a parte de documentação ajustada com o governo, exatamente pelo processo que o Flamengo passou aqui há anos atrás, né? Você ter um clube que você consiga também comece a se estruturar por essa parte por essa parte financeira, porque isso aí é onde você consegue projetos de incentivo, onde é que você consegue financiamento, exatamente para fazer os CTs, exatamente para fazer a parte de estrutural mais pesada. Bom, rapaziada, aqui vamos por parte, né? A primeira coisa isso aí é um fato quando ele fala assim, dele, pô, imagina só, um cara renomado, né? Porque eu posso dizer, obviamente, os números dizem aí o tamanho que o Marcos Braz e eu não tô puxando sardinha pro Marcos Braz, não, nem conheço ele, tá, rapaziada? Mas é um cara que ganhou muita coisa aí no Flamengo. Aí vai um clube como o Remo, que há pouco tempo a gente tava na Série C, né? Em outra realidade. Há 31 anos, né, rapaziada? A gente tem que sempre lembrar isso, há 31 anos, assim, saber o que é uma Série A. Então imagina só, você ter um cara como esse ligando para um jogador, como ele mesmo falou, né? Ô Cantídio, ô Pana, seguinte, mano, aqui é o Marcos Braz, pô. Sabe onde eu tô? Tô aqui no Remo, cara. Pô, tem como a gente negociar? Tu querer vir pra cá? Aí o cara pensa assim, caraca, mano, o que o Marcos Braz tá fazendo no Remo, mano? Mano, o que o Marcos Braz tá fazendo lá no norte do Pará, mano? Lá fazendo 2 voltas no mundo, velho. Não, pô, esse projeto tem que ser muito bom, cara. A gente tem que ir pra aí. Aí, como mesmo o próprio falou, fazendo, né, mudando umas estruturas que eu mostrei já para vocês ainda há pouco, trazendo um conforto, como ele teve o conforto, por exemplo, de avião fretado. Até então, o Remo nunca tinha conseguido fazer um fretamento de um voo para um jogo. Tudo bem que a gente perdeu aquele jogo, mas, cara, partindo da diretoria, pô, tá aqui, cara, tô dando o meu melhor. Então faz diferença, saca? Principalmente falando de, a grandeza do Remo, cara. Ele destaca a grandeza do Remo. Ó, o Pana, o Cantillo, ou outro que ele trouxe. Seguinte, cara, aqui tu vai jogar para 45 a 55 mil pessoas. E se tiver ruim, é 20 mil pessoas. Por que ele fala isso? Porque justamente, mano, tem muito clube na Série A que não leva isso, cara. Não leva isso pro estádio, cara. Então, ele sabe que a grandeza desse clube, entendeu? Por isso que ele fala dessa maneira. Então, eu acho muito legal isso também, da parte dele. Todo mundo sabe, ou um dirigente mais experiente ou menos experiente, maior ou menor, a importância de um centro de treinamento. Ainda mais lá, que você tem jogadores que vão jogar a 3.000 quilômetros, 2.500 quilômetros para ir, 2.500 quilômetros para voltar, e você precisa de um recover melhor, de um tratamento melhor, de tudo melhor. É muito tempo em cima de um avião. O Remo deu 2 voltas no mundo, são 91 mil quilômetros, para chegar onde é que chegou isso aí. Esses jogadores lá, independente de quais jogadores, todos os jogadores do elenco do Remo, todos, que se submetem a esse tipo de viagem, são os guerreiros. Por quê? É tempo sem dormir, é muito no aeroporto. O aeroporto você não tem a comida adequada. Não é avião fretado. Não é avião fretado. É uma outra realidade que você tem que chegar e ir vencendo. E graças a Deus, eu deixei claro que eu estaria disposto a esse projeto, a não estar mais enfretado, a enfrentar o que eu enfrentei. E eu acho que as pessoas, quando olhavam para o lado e me viam lá, falava, porra, esse maluco tá aqui.
não tem como não estar junto. Pô, mano, eu acabei de falar isso, juro, rapaziada. Eu não tinha visto isso aqui, mas eu acabei de falar isso pra vocês, tá vendo só? Mano, o que que esse louco tá fazendo aqui? Não, eu tenho que ir pra lá também, mano. Então é isso, rapaziada. Acabei de falar, o Marcos Braz parece que leu meu pensamento aqui, mas é pra vocês verem a importância, entendeu? De tudo, todo esse projeto que envolve o Clube do Remo hoje na Série A. E eu concordo com ele também em essa galera que vem pro Remo são guerreiros, cara, porque se a gente analisar friamente, pô, imagina só você ir para um clube do eixo, né, Rio-São Paulo, que você vai fazer ali, de você ir de São Paulo para o Rio de Janeiro, até para perto ali para o sul, você não vai tirar 1 hora e meia de viagem de avião, do que você vir para o norte e feitar 3 horas e meia, todo o jogo praticamente. Se for voo direto, né? Eu tô falando voo direto. Então é muito cansativo, rapaziada, entendeu? E aí muita gente fala assim, pô, mas por que os caras cobram caro pra vir, por exemplo, pro Remo? É por causa disso, cara. Eles sabem dessa realidade. Mas isso aqui, rapaziada, é um começo de um grande projeto, entendeu? E é por isso que é em extrema importância a manutenção desse projeto. Do Remo, por exemplo, continuar acreditando num projeto de manter o Marcos Braz, de manter uma base do ano passado, de conquistar voos maiores. A gente pode fazer uma análise mais geral assim, dos jogadores que o Remo está contratando, mas o Remo está indo forte no mercado. Fez a contratação mais cara do norte do Brasil, cara, que foi o Pico lá, que veio do Platense, que foi o atual campeão da apertura da Argentina, cara. Então, tirando o principal jogador deles, cara, praticamente. Então, rapaziada, isso é só um começo de uma grande história. Ah, pode dar errado? Pode dar errado, obviamente. Mas tentando acertar, sabe? Tendo mais chance de acerto do que de erro. Foi isso que aconteceu. Deu tudo certo. E agora é correr quanto tempo? É uma loucura. Pela primeira vez na história, o Campeonato Brasileiro começa em janeiro, 28 de janeiro. Agora tem um ponto. Eu acho que o ponto que mais me faz me segurar e ficar no Remo é de não ir para um grande adversário do Flamengo. Então, assim, eu ainda tenho muita dificuldade em pensar nisso aí. Eu ainda não consegui fazer uma ruptura completa neste sentido. Volto a falar, eu tenho uma cabeça muito tranquila em relação ao meu ciclo fechado no Flamengo. O que eu não tenho tranquilo se tornar de um adversário direto pelos objetivos do Flamengo. Que quando a gente coloca o Remo, não vou deixar bem claro, os objetivos do Remo na competição de 2026 nada tem a ver com os objetivos do Flamengo. Me dá frio na barriga, como agora, de pensar que eu esteja num clube que tenha os objetivos do Flamengo. Cara, aqui ele tá puxando uma sardinha aqui, pô, mano, é inegável que se o Flamengo falasse assim, ô Marcos Braz, vem pra cá de novo, meu irmão, ele largaria tudo pra ir pra lá pro Flamengo, cara, isso aqui é inegável, tá bem claro isso aí. Só que é o seguinte, Marcos Braz, eu acho que se tu quiser realmente continuar, a gente começar a alçar voos maiores aí, se Deus quiser, né, no Campeonato Brasileiro, indo pra uma Sul-Americana, se estruturando cada vez mais, CT e etc., cara, quem sabe no futuro... Será que eu tô viajando muito, rapaziada? Isso aí não pode mudar, né? Isso não pode mudar. Num futuro aí próximo ou distante. Mas a gente já teve muito mais distante, por exemplo, em falar sobre isso. Hoje, nesse ano, vamos disputar com o Flamengo. Não vai ser o mesmo objetivo. Isso aqui eu concordo. Eu não sou clubista, tá, rapaziada? Realmente o objetivo do Remo é ficar na Série A. Mas para um futuro, e quem sabe, se o Marcos Braz continuar, né, nesse projeto, vai ter que pensar nessa situação aí, cara. É o que eu penso, beleza? Ele te deu mais trabalho com o Adriano, então? Eu fiquei mais tempo com ele. Eu fiquei mais tempo com o Gabriel. Seria sempre
mais do que natural, ele me dá mais trabalho porque eu fiquei mais tempo com ele. Mas assim, eu sempre tive facilidade de ter uma tratativa com esses jogadores. Eu tenho um lá no Remo. É? Porra, tem um lá no Remo. Quem que é? Pô, tem um lateral lá que é brabo. Jogou no Flamengo? Ah, não jogou não jogou no Flamengo não. Dá trabalho, é? Dá trabalho. Sávio, vou falar o nome dele, Sávio. Porra, dá trabalho. Ao mesmo tempo, são os que você mais gosta, né? Sim, tu vai criando uma relação diferente. Eu te falei, eu sempre com um jeito eu falo um negócio com os jogadores, com o dia a dia. Jogador pode quase tudo comigo, desde que esteja combinado. Olha o nome da fera aí, rapaziada. Sávio. O Marcos Braz revelou aí o nome de quem é o jogador que mais dá trabalho do Clube do Remo. Inclusive, fez um passe pro Eduardo Melo nesse último jogo aí, cara. É incrível o passe do Sávio. Mas enfim, o que é que você achou de tudo isso? Espero que vocês tenham gostado, né, dessa reação. Comentem tudo que vocês acham, se vocês concordam, se vocês discordam dessa entrevista, né, do Marcos Braz. Não é para qualquer canal, como eu falei, é um grande canal, né, então tem uma visibilidade, dá uma visibilidade pro Clube do Remo muito grande, mas coloque a opinião de vocês, o que vocês acharam de tudo isso. Então é isso, vejo vocês no próximo vídeo, se Deus quiser. Grande abraço a todos vocês, tudo de melhor sempre. Tchau.